Quando Deus está fazendo coisas cruciais na história do mundo, nós imaginamos que são coisas e momentos dramáticos, não é? Por exemplo, se você estivesse lá, naquele exato momento, observando de longe, não teria visto nada de dramático, não é? Estou falando do momento em que Abraão, ainda chamado de Abrão, né, na época, saiu da sua tenda e olhou para os céus noturnos, contemplando as estrelas no meio da noite. Talvez você, se você estivesse ali por perto, alguns metros de distância, vendo Abraão sair da tenda e olhando para as estrelas, talvez você o ouvisse murmurando alguma coisa, falando alguma coisa. Talvez em algum momento levantando as mãos ou se prostrando ao chão. Esses gestos não iam parecer fora de comum para você, porque todos sabiam que Abraão era um homem profundamente piedoso. E estando cansado, você estando cansado, porque já era no meio da noite, e provavelmente você deixaria aquele senhor olhando as estrelas ali e deixaria ele fazendo aquilo e você ia para a cama lá dormir. Você não saberia que aquele era o momento definidor na vida de Abraão. Certamente sequer imaginaria que esse era um momento crucial na história do mundo e que impactaria bilhões de pessoas por toda a eternidade. Porque teria parecido tão pouco dramático, tão pouco especial, tão pouco incrível o que estava acontecendo, o que você viu. Né? Mas é assim que momentos como esses, momentos que poderosamente direcionam e moldam o curso da história, costumam parecer à primeira vista. E nesse caso, o que fez com que aqueles minutos de contemplação das estrelas, que mudaram, a gente pode dizer, o mundo, né, fossem tão silenciosamente monumentais, foi que esse homem idoso, nas profundezas do seu coração, ele acreditou em Deus. Para a gente entender a profundidade desse momento definidor, a gente precisa ver como a fé desse homem idoso foi levada ao limite máximo. Né? Tudo começou em Gênesis 12, né? Quando Deus entregou a Abraão uma promessa que por si só já seria incrível, mesmo desconsiderando o fato de que Abraão já tinha 75 anos e sua mulher 66 e que ainda não tinham filhos. Ou seja, Abraão era 20 anos mais velho do que eu sou hoje e ainda não tinha filhos. Agora, Deus disse a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação e te abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra, ou seja, todos os povos, línguas, tribos, nações, serão abençoadas. Gênesis 12, de 1 a 3. Assim, pela fé, Abraão obedeceu. Ele empacotou tudo que tinha em casa, aí que pudesse ser levado. A gente tem que lembrar que Abraão vivia na cidade mais avançada do mundo na época, na cultura mais avançada, numa cidade incrível, com prédios de andares, com pirâmides altas, todos adoradores da lua. Até esse momento Abraão era apenas um pagão adorador da lua. E lá estava ele, de repente, abrindo mão da vida mais sofisticada que era possível ter, tecnológica, para ir viver como nômade, né? E juntando isso, embora ele não soubesse para onde ele ia, é o que Hebreus 11, 8 diz. E quando ele e a sua pequena tribo, né, chegaram a Siquém, Deus voltou a falar com ele e disse: a tua descendência darei esta terra. Gênesis 12, 7. Mas o tempo passou. A bênção de Deus
repousava sobre Abraão e sua tribo, que incluía a sua casa e a do seu sobrinho Ló, né? E suas posses e rebanhos cresceram tanto que Abraão e Ló tiveram que se separar em 2 tribos. Ainda assim, Abraão não tinha descendência. E o ponto-chave para o cumprimento da maior promessa de Deus a ele era esse: uma descendência. Não era só a prosperidade que Deus tinha dado a ele. No entanto, o Senhor mais uma vez reafirmou sua promessa em Gênesis 13, 14, 16. Mais tempo se passou e Deus continuou a prosperar tudo o que Abraão fazia. E mais uma vez o Senhor apareceu a ele e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou tua grande recompensa. Gênesis 15, 1. Mas para Abraão agora, com seus 80 e poucos anos, e Sarai em seus 70, ainda havia o mesmo problema, problema gritante. Em meio a todas as bênçãos abundantes de prosperidade que Deus concedeu a eles, havia um lugar evidente, mas crucial, de pobreza extrema, e que era o centro da bênção. Abraão ainda não tinha descendência, não tinha filho. Então foi nesse ponto que Abraão não conseguiu conter sua perplexidade angustiada em relação ao vazio contínuo no cerne, no centro das promessas de Deus. E isso transbordou em uma oração desesperada. Ele disse: ó Senhor Deus, o que me darás, visto que continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco, porque ele não tinha descendentes. Então Abraão disse: veja, não me deste descendência, e um membro da minha casa será o meu herdeiro, vai ser o Eliezer. Gênesis 15, 2 e 3. Mais tarde o apóstolo Paulo, ele fala: nenhuma descrença fez Abraão vacilar quanto à promessa de Deus, mas ele se fortaleceu na fé ao dar glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de fazer o que havia prometido. Romanos 4, 20. Mas nessa oração, será que a gente ouve uma fé vacilante? A gente ouve a fé de Abraão vacilar? Não, né? O que a gente ouve não é incredulidade, mas uma perplexidade sincera. O que é diferente de incredulidade, né? É a diferença, por exemplo, a perplexidade de Abraão é semelhante à perplexidade da jovem Virgem Maria, quando Gabriel lhe diz que ela conceberá em seu ventre e dará à luz um filho. E ela responde: como isso acontecerá se eu sou virgem? Lucas 1, 30. É uma pergunta razoável, né? Virgens não engravidam. Então a pergunta de Abraão também é razoável em relação à natureza. Mulheres estéreis não têm filhos. Mulheres já não têm filhos na idade que Sara estava, mas ela sempre foi estéril, juntava essas duas coisas. Mulheres assim não engravidam. Mas Deus não ficou ofendido ou desonrado pela perplexidade sincera de Maria ou de Abraão, porque não é incredulidade. Maria acreditou no que o anjo disse. Ela só está perguntando: como isso vai ser possível? Como isso pode ser feito, né, se eu sou virgem? E ela tem uma resposta. O anjo responde ela assim: o Espírito Santo te cobrirá como uma sombra e você conceberá. Isso não é uma resposta que explica, né? O Espírito Santo te cobrirá como uma sombra e você conceberá. É uma resposta, mas você continua sem entender muito como, né? Mas você vê, foi suficiente para Maria. Diferente do pai de João Batista, Zacarias. Ele duvidou de que era verdade o que o mesmo anjo que disse a Maria, estava dizendo a ele, que a mulher dele, Isabel, ia ter um filho. E por causa da incredulidade dele, dizendo que aquilo era impossível de acontecer, ele ficou mudo até João Batista nascer, porque ele foi incrédulo. Ele disse que aquilo não podia ser verdade, que aquilo não podia ser. Sei que a Maria não disse isso, que não podia ser. Ela está vendo como vai ser feito isso, se eu sou virgem. Abraão é a mesma coisa, não é? Ele não descreve o momento algum de que Deus ia fazer, mas como? E é por isso que Deus responde tanto a Maria quanto a Abraão com graça e bondade.
não é? E não como fez com a incredulidade de Zacarias, ou como Paulo responde àquelas pessoas incrédulas que perguntam no seu ceticismo, do que reclama Deus se tudo acontece como Ele quer? E aí a resposta é: quem és tu, homem, que a Deus replicas? Então, as respostas de Deus são razoáveis, mesmo que sua razoabilidade muitas vezes se estenda muito além do limite da razão humana. Realmente o Espírito Santo cobriu Maria com uma sombra e ela concebeu. É óbvio que isso está além dos limites da razão humana, exatamente como isso acontece, mas foi uma resposta verdadeira. Então, há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Deus pergunta a Abraão em Gênesis 18:14. Então, em resposta à oração desesperada de Abraão, Deus graciosamente o convida a sair da tenda. E é aquela cena que a gente estava dizendo. É por isso que ele está saindo da tenda para olhar para o céu. E quem estivesse por perto olhando ele sair da tenda para olhar para o céu, acharia que aquilo não está acontecendo nada de incomum, grande, e a história do mundo todo estava atrelada àquele instante. Então, aquela noite estrelada, e Deus diz a Abraão: olhe para os céus e conte as estrelas, se você puder contá-las. Então Deus completa: assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Você vê que Deus ainda não diz como, quando, mas reafirma. Então aqui, de repente, está o momento definidor para Abraão. A resposta de Deus não inclui como Abraão obteria descendentes. Tudo o que Deus faz, como fez com Maria, é reafirmar e até expandir o escopo do que já havia prometido. Mesmo que a promessa aumentada aumente o mistério, né? Responde, mas aumente o mistério. Quando o anjo disse a Maria: o Espírito Santo te cobrirá com uma sombra, era uma resposta, era adequada, mas a gente tem que admitir que isso aumenta o mistério em vez de diminuir, não é? Então, em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou lhe dar mais descendentes do que você pode contar ou até imaginar, como você não pode contar ou imaginar as estrelas do céu. Você acredita em mim, Abraão? E o velho Abraão, com uma velha esposa, né, e uma tenda sem nenhum filho, olhando para o céu no meio da noite naquele dia, né, olhando para o céu noturno, tão cheio de estrelas que em alguns lugares elas parecem nuvens de luz, né? Você pode ver o braço da Via Láctea. E imagine, ele está num lugar desértico, sem umidade, há milhares e milhares de anos atrás. A visão é deslumbrante do céu à noite, né? Então, com a palavra do Senhor ecoando na sua mente, percebe que o que Deus está fazendo é algo muito maior do que ele ainda compreendeu até ali. E ele decide confiar que Deus era capaz de fazer o que ele havia prometido. É o que Paulo estava dizendo lá em Romanos 4:21. Abraão creu no Senhor e isso foi imputado a ele como justiça. Gênesis 15:6. Ninguém, nem mesmo Abraão, poderia ter visto quão determinante para a história e o destino de toda a história foi aquele momento, quando o homem foi justificado, considerado justo aos olhos de Deus, simplesmente porque creu em Deus realmente. Porque um homem acreditou nas promessas de Deus acima de suas próprias capacidades ou das suas próprias percepções. Porque um homem confiou em Deus e não se apoiou em seu próprio entendimento, como Provérbios 3:5 diz. Por causa disso, o mundo nunca mais seria o mesmo depois daquele momento, naquela noite estrelada. A pessoa que olhou de longe, viu só um velho olhando para as estrelas, depois, quem sabe, se ajoelhando, não poderia imaginar o que estava acontecendo. Achou que não era nada dramático, né, e transformador de uma vida, ou da história do mundo, ou da história de bilhões de pessoas por toda a eternidade. Então eu não estou dizendo que foi uma jornada de fé sem obstáculos para o homem que Deus renomeou como Abraão, o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:5. Não foi. O episódio com Agar e Ismael, assim como outros, ainda estavam por vir.
Isaac, o primeiro dos descendentes prometidos, né? De todos aqueles que o pai deu ao filho na eternidade, que vão ser chamados e que estão lá, naquela hora que Abraão está contando as estrelas, está contando eles. Isaac não nasceria por mais 15 anos ou mais. E Deus ainda tinha outro momento definidor reservado para Abraão nas encostas do Monte Moriá, um dia quando ele vai falar para Abraão sacrificar Isaac. Então o caminho da fé é árduo e quase sempre mais exigente do que esperamos. Mas depois daquela noite, Abraão não vacilou em sua crença de que Deus, de alguma forma, mesmo que ele não soubesse como, faria o que havia prometido. E Deus fez. Ele trouxe tanto a Abraão quanto a Sara e a todos que conheciam eles um riso de alegria. Eu diria alegria indizível e cheia de glória, né? Como 1 Pedro 1,8 diz, que Deus faz no coração de todos aqueles que Ele realmente mostra a face do seu filho. Como quando Deus deu finalmente Isaac a Abraão. Quando Deus nos mostra a face do seu filho e a vida toda passa a ser essa contemplação, o cristão independente, mesmo vivendo nesse mundo quebrado, e é sobre isso que Pedro está falando, né? Eles têm uma alegria indizível e cheia de glória no seu coração, em meio às tragédias, tristezas, problemas do mundo, de tal maneira que o mundo, Pedro diz, vai ver essa alegria e vai perguntar qual é a razão da esperança de vocês. Não é como as outras pessoas no mundo, vocês têm essa alegria indizível e em qualquer circunstância vocês estão cheios de esperança e essa alegria ainda está lá, né? E eles vão perguntar então a razão dessa esperança. E Pedro diz, esteja pronto para falar nesse dia. Então, finalmente Isaac nasceu. Porque é para isso que o caminho árduo da fé, o caminho estreito que conduz à vida, né, como Jesus diz em Mateus 7,14, finalmente leva àquilo que Davi sintetiza como a plenitude de alegria e delícias à sua destra eternamente. Salmo 16, né? Verso 11. Deus conduz os seus filhos, que são filhos de Abraão, porque compartilham da fé de Abraão, como Paulo diz em Romanos 4,16, há momentos definidores de fé, momentos em que nossa fé é levada quase ao ponto além da crença, ou assim é o que nos parece naqueles instantes, né? E esses momentos podem não parecer dramáticos para os outros, como alguém que tivesse a alguns metros de Abraão em uma outra tenda, ou passando e visse aquele senhor, aquele velho sair da tenda, olhar para o céu, ficar olhando para as estrelas e depois se ajoelhar e orar e achar que não era nada demais o que estava acontecendo ali. Mas para nós, ou para Abraão naquele momento, nas profundezas de nossos corações, tudo está em jogo. E nesses momentos, tudo se resume a uma simples, porém profunda e talvez angustiante pergunta: eu confiarei em Deus? Eu confiarei em Deus contra a esperança? O que geralmente não nos é aparente é o quão significativo esse momento é para um número incalculável de outras pessoas, como aquele momento de Abraão. Porque muitas vezes é verdade que ao obter o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas, como Pedro fala em 1 Pedro 1,9, o que também resulta nos anos e séculos que se seguem é a salvação de outros tantos, talvez, que eles nos surpreenderiam se pudéssemos vê-los agora. Ou seja, aqueles que através da nossa alegria indizível e cheia de glória, dessa esperança imortal, são alcançados. E é óbvio que nós não podemos ver o resultado disso, como Abraão não podia sequer imaginar, eu ou você, se estamos entre os eleitos de Deus, chamados eficazmente, e que Ele contou aquela noite ao contar as estrelas. Quando você acredita em Deus, Ele acredita isso como justiça. Quando você acredita que Cristo é tudo o que Deus disse que é, e que é somente nele, sem nada que você acrescente, e que isso é somente pelo dom de Deus, ou seja, é algo soberano, não é parte do que Deus faz e parte do que você faz, tudo é uma operação de Deus, como Abraão.
Abraão não estava buscando Deus, ele era só um adorador da lua com 75 anos de idade. Ele era como todos os outros habitantes da sua cidade. Ele nunca buscou Deus, Deus o chamou. E Deus, então, quando faz esse chamado assim, eficaz, ele acredita a fé que ele concede, não é? Como um dom, como justiça, como plena aceitação por parte dele. E quando você acredita em Deus, isso leva ao riso de Isaac, a gente poderia dizer, ao riso da contemplação da promessa de Deus. Uma alegria indizível ao ver finalmente Deus fazer por você o que ele prometeu. É esse riso, é ali que começa, quando você contempla o Isaac final, né? Quando o Espírito Santo abre o seu coração para ver Cristo, a glória de Deus na face de Cristo. Então começa essa alegria indizível. E quando você acredita em Deus, quando você é levado soberanamente a isso pelo Espírito, né? Você vai compartilhar uma alegria indizível com uma multidão de outros que, porque você acreditou, estarão rindo de alegria junto com você para sempre. Então você vê aquele momento definidor da história de todos nós não parecia algo incrível ou incomum na hora que estava acontecendo. Quem olhasse ia ver apenas um senhor saindo da sua tenda no meio da noite e olhando para o céu estrelado e, quem sabe, como eu disse, levantando a mão em algum momento, falando algumas coisas que você não poderia entender de longe, se ajoelhando, talvez, para orar, mas você acharia que não está acontecendo nada em comum. É assim que Deus está movendo o seu propósito eterno no mundo. E se estamos incluídos nele, é assim que ele está agindo em nossas vidas também. Pode parecer algo comum e trivial, mas é algo incrível que está acontecendo e definidor de toda a eternidade para nós e para outros. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece.
sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.